Fala galera, estamos começando mais um papo legal. Agora com a volta do feriado, do carnaval, todo mundo já curtiu. Agora é hora de sentar a labuta, que vem aí eleições, muita coisa acontecendo, tem coronavírus. Vamos falar em outros episódios também sobre a economia que nos assola, que é muito importante, onde no período ruim deixa muita gente desempregada, muita gente sem o mais importante, o alimento. Então vamos lá, hoje nós vamos falar de eleição 2020. Vamos falar sobre um tema muito importante, um tema muito caro para muita gente, que é atualmente as candidaturas independentes. O que acontece nas candidaturas independentes? Hoje, para alguém se candidatar, infelizmente, ele obrigatoriamente tem que estar afiliado a um partido político. E o que isso tem de ruim para o povo? Tem de ruim que quem decide, infelizmente, se vai ser candidato ou não, é o partido político. E por que isso atrapalha? Vamos começar do início. O candidato, através da Constituição, na emenda... através da emenda da Lei 9.096 de 95, incluiu no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º, a obrigatoriedade de se filiar a um partido político para ser candidato. Antigamente isso não tinha. O que isso atrapalha? Isso atrapalha que muitas das pessoas que gostariam de ser candidatas e têm um apelo popular, ainda mais hoje com as mídias sociais, etc., elas praticamente são impedidas de ser candidatos por alguns motivos. Uns vão atrapalhar o planejamento daqueles que possuem o poder do partido político, seja na esfera municipal, na estadual e na federal. Nas eleições agora municipais, que são um curral eleitoral menor, onde o partido político é dominado por aqueles que já perpetuam na política há muitos anos, o que eles vão impedir certos candidatos? Porque eles podem passar na quantidade de votos, e ainda mais agora na legislação, que o mais votado provavelmente será o eleito, porque não vai ter mais a coligação, vai depender apenas do partido político. Então, se tiver um grande campeão de votos, provavelmente aquele cacique do partido não será mais candidato. Ou seja, então os próprios partidos políticos, que são aqueles que, entre aspas, foram criados para democratizar a nossa democracia, o Estado Democrático de Direito, eles na verdade são hoje um grande mal para a sociedade. Eles são um trunfo contra a própria democracia, porque não há democracia nos partidos políticos. Vocês podem ver que, entre aspas, muitos poucos, e tem um exemplo com a candidatura paulista à prefeitura na eleição passada com Dória, que teve prévias. As prévias já foram cortadas. Você não vê prévias de partido político como nos Estados Unidos nós vemos aí, passando agora para as eleições presidenciais, as prévias do partido com vários candidatos, pré-candidatos fazendo cotados. Não existe isso. O Partido Novo hoje tenta fazer alguma coisa nesse sentido, mas ainda é muito embrionário. Então, isso nos grandes partidos onde há muitos caciques, não acontece esse tipo de situação. Ou seja, os partidos eles não são democráticos. Eles são montadas as nominatas para pessoas específicas vencer as eleições. Quando há um candidato que com certeza terá um exponencial de votos superior àquele cacique, ele não tem a sua vaga, ou ele tem a sua vaga cortada em determinado momento. Então, por que é importante a candidatura independente? A candidatura independente ela vem justamente para democratizar as nossas eleições, a nossa democracia, para fortalecer a democracia. E a cada 10 países no mundo, 9 possuem a candidatura independente. Nós estamos, mais uma vez, lá embaixo, naqueles 1%, naqueles 10% que não possuem a candidatura independente. Ou seja, a gente está mais uma vez nos péssimos índices, né? Sempre lá embaixo, em todo índice que elenca os melhores, nós estamos, infelizmente, na maioria deles, nos piores. Ou seja, nós estamos na condição antidemocrática.
Por que isso? Porque nós somos signatários do Pacto de São José da Costa Rica, que versa sobre os direitos humanos. E lá diz que nós não temos a necessidade de se filiar a um partido político para ter candidaturas independentes. Essa candidatura independente foi tentada pelo professor advogado Rodrigo Mesomo, aqui do Rio de Janeiro, que tentou a candidatura à prefeitura nas últimas eleições. E esse pleito está chegando ao Supremo Tribunal Federal, justamente com base no Pacto de São José da Costa Rica, que tem status constitucional, porque ele foi referendado em 92 pelo nosso Congresso. Então, as normas de direitos humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, tem caráter constitucional quando ele é aprovado pelo Congresso. Ou seja, a emenda constitucional, ela tem a mesma força e eficácia de uma norma constitucional, que é o que constitui a norma aqui do artigo 14 dos direitos políticos. Ou seja, é uma norma que se sobressai e ela favorece ao candidato, a candidatura independente, fortalece a democracia. Então, ela deveria, num conflito de normas, né, de equivalências, sobressair no caráter a candidatura independente. Então isso é muito importante. A gente pode ver aqui, a gente vê em vários outros jornais que têm saído aqui a necessidade inadiável da candidatura independente. Você vai para outro site com advogados que falam sobre a necessidade, o monopólio dos partidos políticos, onde fazem com que quebrem a força própria da democracia. Muitos candidatos hoje não querem ser candidatos. Por quê? Porque não querem estar vinculados a um partido pelo seu histórico, por estar coligado com alguns políticos que eles não se identificam. Então, assim, essa impossibilidade, ela engessa o ingresso de novos candidatos, de pessoas, entre aspas, mais qualificadas, mais voltadas para o estudo, que gostariam de fazer parte. Hoje não fazem porque não querem ter um desgaste para o seu nome, para a sua história vinculada a um partido político. Então, tá para ser julgado agora esse ano, como diz aqui, ó, Supremo debate nas candidaturas independentes, talvez ainda esse ano. Isso é muito importante, que nós passamos a ter as candidaturas independentes, porque além de democratizar muito mais para o ingresso de novos candidatos, isso fará com que os partidos políticos tenham que se democratizar, eles tenham que se reinventar, se reciclar. Isso vai fazer bem também para os partidos políticos, que vão ter que buscar novas lideranças, novos entendimentos, ser uma coisa mais aberta, mais democrática, mais institucional, onde sempre vai estar visando o quê? A democracia, que é buscando o bem para o povo. Ou seja, tudo é visando o povo, né? Na maioria da gente parte do princípio que o entendimento é visando o bem do povo. Então, nesse sentido, é que a gente deve bater muito nessa tecla. A gente vai falar sobre isso outras vezes também, para ratificar esse entendimento. Então, por isso a gente fala que candidatura independente faz parte lá do nosso apoio. Os candidatos que apoiarem essa ideia também, por medida de emenda constitucional, para fazer via o Congresso, nós apoiaremos. Isso é muito bom, é sinal que ele busca a democracia visando você, eleitor, visando o nosso povo, o Brasil. Então é isso, galera, deixar o recado da candidatura independente. As eleições agora vai começar a bombar, a gente vai falar muito sobre isso. Curtam o canal, um grande abraço, beijo no coração de vocês, tchau, tchau.